As Profecias e Revelações de Santa Brígida da Suécia, livro 8. O livro dos reis e imperadores. Jesus Cristo diz aos reis da terra que Ele é o Rei dos reis, que reina na Trindade e na unidade, dando-nos soberanas ideias de esses mistérios inefáveis. É magnífico. Capítulo 1. Vi um grande palácio de magnitude incompreensível, semelhante ao seu sereno, no qual havia inúmeras pessoas sentadas em assentos, cobertas de vestes brancas e resplandecentes como os raios do sol. No palácio vi um trono maravilhoso sobre o qual estava sentado um homem mais resplandecente que o sol, de beleza incompreensível, e senhor de imenso poder, cujo esplendor era também incompreensível em longitude, latitude e profundidade. Ao lado do assento do trono estava uma virgem que brilhava com um brilho admirável e usava uma coroa preciosa. Todos os presentes serviram ao que estava sentado no trono, louvando com hinos e canções, e honraram aquela virgem com reverência, como a rainha do céu. Então aquele que estava no trono me disse com voz majestosa: Eu sou o Criador do céu e da terra, um verdadeiro Deus com o Pai e com o Espírito Santo, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e com tudo isso eles não são três deuses, mas três pessoas diferentes e um Deus. Mas agora, você pode me dizer, se há três pessoas, por que não são três deuses? Ao que eu respondo que Deus é o próprio poder, a própria sabedoria e a própria bondade, de quem procede todo o poder abaixo e acima do céu, toda sabedoria e toda misericórdia que se possa imaginar. Assim, Deus é trino e um, trino em pessoas e um em essência. Pois poder e sabedoria é o Pai, de quem todas as coisas procedem, e que é poderoso antes de tudo, não por alguém, mas por si mesmo e eternamente. Poder e sabedoria é também o Filho, igual ao Pai, mas não como poder originário de si mesmo, mas poderosa e inefavelmente gerado pelo Pai, que é princípio de princípio, e nunca separado do Pai. Poder e sabedoria é também o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, eterno com o Pai e com o Filho, e igual em majestade e poder. Há, portanto, apenas um Deus e três pessoas, porque uma é a natureza das três, uma só a operação e a vontade, e uma só a glória e o poder, único em essência e diferente na propriedade das pessoas. Pois todo o Pai está no Filho e no Espírito Santo, e o Filho no Pai e no Espírito Santo, e o Espírito Santo em ambos em uma única natureza da divindade, não antes nem depois, mas de uma forma inefável, onde não há nada antes ou depois, nada maior ou menor que o outro ou de outra classe, mas tudo inefável e igual. Por essa razão está escrito sabiamente que Deus é admirável e altamente merecedor de louvor. Deus, então, enviou sua palavra à Virgem Maria por meio de seu anjo Gabriel, mas, no entanto, o mesmo Deus que enviou e foi enviado com o anjo, estava em Gabriel e na Virgem antes da missão de Gabriel. Mas assim que o anjo disse essas palavras, o Verbo tomou carne da Virgem. Esta palavra sou eu, que estou falando com você. O Pai me enviou ao ventre da Virgem, mas não de modo que os anjos não tivessem a visão a presença de minha divindade, mas sim que eu o Filho, que com o Pai e com o Espírito Santo estava num ventre virginal, era o mesmo no céu, com o Pai e com o Espírito Santo na presença dos anjos, governando e mantendo tudo, embora minha humanidade, tomada apenas por mim, repousasse no ventre de Maria. Eu, que sou um Deus, não desprezo falar com você para encontrar meu amor e fortalecer a santa fé cristã. E mesmo quando vos parece que a minha humanidade está convosco e fala convosco, é mais certo que a vossa alma e a vossa inteligência estão comigo e em mim, porque nada me é impossível, nada me é difícil no céu ou na terra. Sou como um rei poderoso, que quando chega à cidade com seu exército, enche e ocupa tudo. Da mesma forma minha graça enche e fortalece todos os seus membros. Eu estou em você e fora de você, e embora eu fale com você, eu sou o mesmo na glória. O que é difícil para mim, que com meu poder eu sustente todas as coisas, com minha sabedoria eu arrumo tudo e com minha virtude eu supero tudo. Eu, um só Deus com o Pai e com o Espírito Santo sem princípio e sem fim,
que para a salvação dos homens assumi a carne humana. Eu sou o verdadeiro imperador e senhor. Não há mestre mais excelente do que eu, nem houve antes de mim nem haverá depois de mim, mas todo domínio vem de mim e através de mim. Eu sou, portanto, o verdadeiro Senhor, e ninguém deve ser chamado de verdadeiro Senhor, mas somente eu, porque de mim vem todo o poder e domínio, e ninguém pode resistir ao meu poder. O Supremo Imperador Jesus Cristo faz um grande louvor à Virgem Maria, sua mãe e Rainha do Céu, na presença de Santa Brígida. É uma revelação que excita muito o amor por esta grande senhora. Episódio 2. Sou, diz Jesus Cristo, Rei coroado na minha divindade, sem princípio nem fim, assim como a coroa não tem princípio nem fim, o que significa o meu poder, que não teve princípio nem terá fim. Mas eu tinha guardado em mim outra coroa, que sou eu, o mesmo Deus. Esta coroa foi preparada para aquele que teve grande amor por mim, e você, minha doce mãe, adquiriu e conquistou esta coroa para si mesma com justiça é amor. Bem, os anjos, assim como os outros santos, testemunham que seu amor por mim foi mais ardente do que o de todos, e sua mais pura castidade, que me agradou acima de todas. Sua cabeça superava em beleza o ouro resplandecente, e seus cabelos brilhavam como os raios do sol, porque tua virgindade puríssima, que está em ti como a primeira de todas as virtudes, e a continência de todas as tuas ações, me agradou e brilhou em minha presença com toda humildade, com razão. Portanto, eles te chamam Rainha coroada acima de tudo o que é criado, Rainha, por sua pureza, e coroada por sua excelente dignidade. A tua fronte era de uma brancura incomparável, o que significa a modéstia da tua consciência, na qual existe a plenitude do conhecimento humano e onde brilha acima de tudo a doçura da sabedoria de Deus. Na presença de meu Pai, seus olhos brilharam tanto que você olhou para eles, e em sua visão espiritual e na mente de sua alma o Pai viu toda a sua vontade, que você não queria nada além dele, nem desejava nada, exceto de acordo com sua vontade. Querer. Seus ouvidos estavam cristalinos e abertos como belas janelas, quando Gabriel manifestou minha vontade para você, e quando Deus já encarnou em você. Suas bochechas eram de excelente cor, brancas e rosadas, porque a fama de suas ações louváveis e a beleza dos costumes com os quais você se inflamava diariamente eram do meu maior prazer. Com a beleza de seus costumes, Deus Pai gozou verdadeiramente e nunca tirou os olhos de você, e por seu amor todos também obtiveram amor. A tua boca era como uma lâmpada que arde por dentro e brilha por fora, porque as palavras e os afetos da tua alma ardiam internamente com a inteligência divina, e brilhavam externamente pela louvável disposição dos teus movimentos corporais e pela mais bela concórdia das tuas virtudes. Verdadeiramente, amada Mãe, a palavra da tua boca traiu de certo modo a minha divindade para ti, e o fervor da tua doçura divina nunca me separou de ti, porque as tuas palavras são mais doces que favo de mel. Seu pescoço é nobremente ereto e erguido de uma maneira muito bonita, porque a justiça de sua alma está totalmente endireitada para mim e móvel de acordo com minha vontade, pois nunca foi inclinada a nenhum mal de arrogância, porque como o pescoço se dobra na cabeça, todas as suas intenções e obras também se dobram de acordo com a minha vontade. Teu peito se encheu da suavidade de todas as virtudes, de tal maneira que não há bem em mim que não brilhe em ti, porque com a doçura de teus costumes atraz-te para ti todo bem, quando agradam minha divindade venha até você, e minha humanidade habite em você e beba o leite de seus seios. Teus braços foram belos pela verdadeira obediência e tolerância das obras, e por isso tuas mãos corpóreas tocaram minha humanidade. E eu fiquei quieto em teus braços com minha divindade. Seu seio estava limpo como o marfim, e como um lugar muito esplêndido adornado com pedras preciosas, porque a constância de sua consciência e sua fé nunca esfriou, e nem mesmo na tribulação poderia ser danificada. As formas de seu corpo, isto é, de sua fé, eram como ouro brilhante, no qual se vê a força de suas virtudes,
sua prudência, justiça e temperança com perfeita perseverança, porque todas as suas virtudes foram perfeitas com o amor de Deus. Seus pés puríssimos e limpos eram como cheios de ervas perfumadas, porque sua esperança é. Seus afetos eram justos para mim, seu Deus, e perfumados por exemplo e imitação de outros. Seu seio puríssimo, tanto espiritual como corporal, me era tão desejável, e sua alma me agradou tanto, que não hesitei em descer das alturas do céu para habitar em você. Pelo contrário, consequentemente, querida mãe, aquela coroa guardada em mim, que sou Deus, que deveria encarnar, não deveria ter sido colocada em ninguém além de você, pois o que você é verdadeiramente mãe, Virgem e Imperatriz de todas as rainhas. Nosso Senhor Jesus Cristo manifesta quão prudentes os maridos devem ser ao corrigir suas esposas. Capítulo 3. Quando há um espinho junto ao coração, diz o Filho de Deus a Santa Brígida, não deve ser arrancado de repente e às pressas, mas sim cortado pouco a pouco e com suavidade. Da mesma forma, se a mulher é boa, deve ser amada, mas, no entanto, costuma servir de impedimento para o homem que busca a perfeição, e assim, o homem que pelo casamento está ligado à sua esposa, em quem vê o seu perigo, deve ora usar palavras suaves, como quem admoesta, outras vezes usará palavras mais severas com moderação, como quem ensina, e outras, em suma, indo direto ao ponto, como os cirurgiões. Pois a mulher deve ser ouvida com prudência, para que possa ser modestamente consolada, e deve ser reconvocada em segredo, para que não a desprezem, deve ser ensinado com decoro, e às vezes não deve ser ouvido, para não faltar justiça. Portanto, cabe à rainha ter um gênio humilde, modéstia em suas ações, prudência em suas ações e compaixão pelos miseráveis. Pois com a prudência de sua esposa Davi se acalmou para não cometer pecado, com humildade Ester subiu ao trono e perseverou nele, mas com orgulho e cobiça Jezabel foi repudiada. E a Virgem Maria, minha mãe, por sua compaixão e amor a Deus foi nomeada mãe de todos no céu e na terra. E já que esta rainha para quem você pede conselhos de mim através de sua mediação, responda-lhe em meu nome e diga-lhe que ela tem vários impulsos e inspirações provenientes de dois espíritos, que são o bom e o mau espírito, e sobre isso eu peço você. Falarei outra hora. Jesus Cristo novamente adverte e ameaça a princesa mencionada com palavras muito sérias, se ela continuar no caminho errado. Capítulo 4. Àquela rainha de quem te falei antes, diz o Senhor ao santo, pediu-me conselhos através de você, e já sabendo do conselho que lhe dei, parece-lhe muito doloroso. Diga-lhe, então, agora, que no tempo do profeta Elias, havia uma rainha que amava seu descanso mais do que eu, era uma perseguidora das palavras da verdade, e acreditava que se mantinha no trono por sua sagacidade, mas aconteceu que não só ela foi desprezada e vilipendiada por todos, assim como ela havia sido honrada antes, mas mesmo em sua morte ela sofreu tribulações. Portanto, eu, Deus, que vejo e conheço muito claramente o futuro, agora digo a essa rainha, que seu tempo é curto, grave a conta que ela deve dar no dia do julgamento, e seu fim não será como seu começo. A menos que você obedeça a minhas palavras. Como um certo cortesão desrespeitou ridiculamente a lei de Deus, o Senhor ordenou ao rei por meio de Santa Brígida que não o deixasse impune, caso contrário o próprio rei experimentaria a ira divina. Capítulo 5. Por que te entristeces, diz o Senhor ao santo, porque sofro com tanta paciência aquele que zombou de mim. Você sabe como é doloroso queimar para sempre. Pois bem, quando se plantam plantas para tintura, se são cortadas antes do tempo, não servem para dar cor, como quando são colhidas na hora certa. Da mesma forma, minhas palavras, que devem ser manifestadas com justiça e misericórdia, devem crescer até atingirem sua plena maturidade, e então serão mais adequadas para onde devem ser aplicadas e darão uma cor adequada à minha virtude. Cuidado, então, esse rei, para que sua alma não pague pela alma desse outro que zomba de mim.
porque ao que por amor de Deus corrige ao pecador para que não seja castigado por Deus, segundo isso Moisés, se lhe duplicará a corona, tanto porque aplaca a ira do Senhor, como porque diminui a pena del delinquente, para que não seja este castigado por toda a eternidade. Mas quem evitar corrigir o delinquente dobrará a pena, aumentando-a para o futuro e não agindo na justiça. A Mãe de Deus diz de si mesma que é um vaso cheio de graça, e como a distribui no coração de seus devotos. Capítulo 6. Ela apareceu a Santa Brígida, a rainha do céu, e disse-lhe: Ei, você que vê coisas espirituais, venha comigo falar sobre o Espírito Santo. Eu sou um copo cheio e transbordante, e da mesma forma que o copo que está debaixo da torrente está cheio de água, e embora a água derrame, o copo está sempre cheio com o que cai da torrente, da mesma forma, minha alma, quando criada e unida ao corpo, foi cheia das poderosas águas da torrente do Espírito Santo, das quais nunca mais foi privada. Portanto, todo aquele que vem a mim com humildade e coração puro receberá a ajuda do Espírito Santo. Assim, posso muito bem chamar-me um vaso cheio, porque quando eu estava no mundo, o Filho de Deus entrou em meu corpo, derramando a torrente de sua graça, e tomando de mim carne e sangue, habitou em mim, até que ele nasceu de mim, da maneira correta nasceu o Filho de Deus. Tendo nascido e vindo para minhas mãos, os anjos se alegraram e anunciaram a paz na terra. Mais tarde, meu filho sofreu a pena de morte de forma cruel, quando a força de açoites sua pele foi quebrada, os pregos perfuraram seus ossos e seu coração foi partido depois que todos os seus membros desmaiaram. Mas este evento de sua morte foi de grande importância, porque com ela o poder do diabo foi diminuído e as portas do céu foram abertas. Eu comparo a paixão de meu filho ao trovão, cuja chegada é vista primeiro ao longe por meio da luz, e depois vem o som. Da mesma forma, a paixão de meu filho foi anunciada pela boca dos profetas muito antes que ele viesse. Mas depois que meu filho morreu, houve um grande barulho e barulho que foi ouvido muito depois de sua paixão, e isso foi pregado, e muitos deram a vida de bom grado por isso. Mas agora meu filho está tão esquecido e desprezado que muitos não estimam sua morte. Alguns dizem que não sabem se meu filho veio ou não, outros sabem disso, mas não prestam atenção a isso, e são poucos os que se lembram com amor de sua morte. Portanto, para recordar a paixão de meu filho, vieram ao mundo as palavras de Deus, reveladas também a vós por disposição do Senhor. Admirável revelação na qual são dadas ideias incomparáveis sobre a divindade e os atributos de Deus. Aqui também se refere ao muito temível julgamento e sentença dada por Jesus Cristo contra 3 reis, com muito mais doutrina e princípios eternos, muito apropriados para incutir na alma o santíssimo temor de Deus. Por favor, leia atentamente. Capítulo 7. Eu já lhe disse, minha filha, diz a Mãe de Deus a Santa Brígida, que esta seria a última carta que eu deveria enviar àquele rei seu amigo, o que deve ser entendido em relação às cartas referentes à sua pessoa particular e à minha. Pois, se alguém que estava sentado ouvisse algo de útil em relação a um amigo e que lhe fosse referido, seja uma boa notícia ou uma carta de repreensão salutar, ambos seriam dignos de recompensa, então aquele que o disse, como aquele que veio para encaminhá-lo. Igualmente, la justicia de Deus, justa em la equidad y justa em la misericordia, quiere publicar la justicia y la misericordia. Portanto, todo el que quisiere oír, oiga, pues no es carta de repreensão, sino doutrina de justicia y de amor de Deus. Quando em outras épocas uma carta era enviada a alguém, continha repreensão e advertência, repreendida pela ingratidão com os benefícios, e admoestado sobre a alteração dos costumes. Mas agora a justiça de Deus ensina uma bela doutrina que é de todos, e quem a ouve e a pratica com fé, encontrará o fruto da salvação e da vida eterna. Mas você pode perguntar por que as palavras de Deus são ditas tão obscuramente, que podem ser interpretadas de várias maneiras, e às vezes Deus as entende de uma maneira e os homens de outra. Ao que eu respondo,
que Deus pode aqui ser comparado ao ceifeiro que faz aguardente, que é feito de vinho. Este ceifeiro tem muitos tubos, alguns ascendentes e outros descendentes, através dos quais, em virtude do calor do fogo, a água já sobe, desceu. Igualmente hace Deus com suas palavras, porque unas vezes sube por meio de la justicia, y outras barra por la misericordia, segundo se viu em aquel rei, a quem o profeta dijo que moriria, y sem embargo, después la misericordia lhe concedió muitos anos de vida. Outras vezes, Deus também desce através da simples expressão de palavras e ações corporais, mas ressurge pela inteligência espiritual, como aconteceu com Davi, a quem muitas coisas foram ditas em nome de Salomão, e foram cumpridas e compreendidas no Filho de Deus. Outras vezes Deus também fala de coisas futuras como se fossem passadas, e une o presente com o futuro, porque como um único ponto, tudo reside em Deus, o presente, o passado e o futuro. Nem você deve se surpreender que Deus fale de maneira tão obscura, pois isso é feito por 4 razões. A primeira é manifestar a grande misericórdia de Deus, para que ninguém que ouça a justiça de Deus desespere de sua misericórdia, porque quando o homem muda seu propósito de pecar, Deus também muda o rigor de sua sentença. A segunda razão é, para que Deus recompense mais por causa da fé e da esperança aos que creem na sua justiça e nas suas promessas. A terceira é, porque se o juízo de Deus fosse conhecido em determinado momento, alguns ficariam muito angustiados por causa dos acontecimentos contrários já previstos, outros por tédio desistiriam de seu desejo e fervor, e por isso, quando escrevo algumas palavras para alguém, não expresso se ele vai acreditar e colocá-las em prática ou não, e mesmo para você eu não declaro se ele vai acreditar e colocar em prática ou não, porque não é lícito para você saber, nem deve o homem ousar descaradamente discutir as palavras de Deus, porque o Senhor é quem torna humilde o orgulhoso e amigo o inimigo. A quarta razão é que aquele que busca uma oportunidade de aprender a encontra, e aqueles que pecam são punidos, e os bons se tornam mais aparentes e conhecidos. O Filho de Deus, acrescentou o santo, estava falando comigo e disse, se alguém falasse através de um tubo que tivesse 3 condutos e dissesse a quem o ouviu, você nunca ouvirá minha voz por este conduto, ele não deveria ser repreendido, se mais tarde falasse pelos 2 canais restantes. A mesma coisa acontece agora com nossas palavras, porque embora a Virgem, minha mãe, tenha dito que esta era a última carta que ela devia enviar ao rei, isso deve ser entendido de sua própria pessoa. Mas agora eu, Deus, que estou em minha mãe e minha mãe em mim, enviei meu mensageiro ao rei, tanto para aqueles que vivem no dia, como para aqueles que ainda não nasceram. Justiça e misericórdia existem em Deus desde a eternidade, porque desde a eternidade havia justiça em Deus, que sendo Deus cheio de sabedoria, bondade e poder antes de todas as coisas, quis que muitos participassem de sua bondade, e para isso criou os anjos, alguns dos quem, considerando sua beleza, queria ser mais do que Deus. Eles foram arruinados, portanto, e sob os pés de Deus eles se tornaram demônios perversos. Mas mesmo com estes Deus tem misericórdia de uma certa maneira, porque quando, por justiça e permissão de Deus, o diabo faz o mal que deseja, ele se desembaraça de certa forma com a prosperidade de sua malícia, não porque isso diminui o castigo do diabo, mas acontece com ele como um doente que tem um inimigo mais poderoso, que se consola com o conhecimento de sua morte. Mas Deus, vendo a diminuição do seu exército por causa da queda dos demônios, ele criou o homem, para que ele obedecesse aos seus mandamentos, e desse fruto, até que subissem ao céu tantos homens quanto os anjos caídos do próprio céu. O homem, pois, foi criado perfeito e, tendo recebido o mandamento da vida, não atendeu a Deus nem à sua honra, mas prevaleceu, consentindo com a sugestão do diabo, e disse, comamos da árvore da vida, e saberá tudo como Deus. Aqueles que assim pensavam, a saber, Adão e Eva,
não queriam o mal de Deus como o diabo, nem queriam estar acima de Deus, mas queriam ser sábios como Deus. Portanto, eles caíram, mas não como o diabo, porque ele tinha inveja de Deus, e assim sua miséria não terá fim. Mas o homem, porque queria algo diferente do que Deus queria que ele quisesse, mereceu e obteve a justiça com misericórdia. Então aqueles primeiros pais da linhagem humana sentiram a justiça, quando tiveram a nudez em vez da vestimenta de glória, a fome em vez da abundância, o ardor da carne em vez de tranquilidade, e o trabalho em vez de descanso. Mas imediatamente eles também alcançaram misericórdia, e contra a nudez eles tiveram roupas, contra a fome comida e segurança de união mútua para aumentar sua descendência. Embora Adão fosse da vida mais honesta, ele nunca teve outra esposa além de Eva, nem qualquer outra mulher além dela mesma. Deus também tem justiça e misericórdia com as almas. Deus fez 3 coisas notáveis. Em primeiro lugar, os anjos, que têm espírito, mas não carne; em segundo lugar, o homem, que tem alma corporal e, em terceiro lugar, os animais, que têm corpo, mas não uma alma racional como a do homem. O anjo, então, sendo um espírito, está continuamente unido a Deus e, portanto, não precisa de ajuda humana, mas o homem, porque é de carne, não pode estar continuamente unido a Deus, até que o que é mortal se afaste do espírito. E, portanto, para que ela subsista, Deus criou os animais irracionais, como auxílio e para que o obedecessem e servissem tanto quanto pudessem usá-los. E mesmo com esses animais irracionais Deus tem misericórdia, porque seus membros não enrubescem, nem sentem dor quando sua morte se aproxima antes que ela venha. Mais tarde, quando Deus permitiu o dilúvio, ele também fez justiça com misericórdia. Bem, o Senhor poderia ter levado o povo de Israel à terra prometida em menos tempo, mas foi justo que os vasos que tinham que conter bebida requintada fossem testados e limpos primeiro e depois santificados. Mas Deus também teve grande misericórdia com eles, porque com a oração de um único homem, que era Moisés, ele apagou os pecados de todos e lhes concedeu sua graça divina. Da mesma forma, depois da minha encarnação nunca há justiça sem misericórdia, nem misericórdia sem justiça. Então ressoou uma voz do alto que dizia: ó Mãe de misericórdia, Mãe do Rei eterno, obtém misericórdia para nós. As orações e lágrimas de seu servo, o Rei, chegaram até você. Sabemos que é justiça que seus pecados sejam punidos, mas obtenha misericórdia dele, para que ele se converta, faça penitência e dê honra a Deus. E o Espírito respondeu: há 4 diferenças de justiça em Deus. A primeira é que aquele que é incriado e existe eternamente, seja honrado acima de todas as coisas, porque todas as coisas emanam dele, todas as coisas criadas vivem e subsistem nele. A segunda justiça é que aquele que sempre foi e é, e no tempo designado nasceu temporariamente, seja servido por todos e amado com toda pureza. A terceira justiça é que aquele que é impassível por si mesmo e se tornou passível por sua humanidade, e depois de tomar para si a mortalidade, alcançou a imortalidade para o homem, ser desejado acima de todas as coisas que podem ser desejadas e são dignas de serem desejadas. A quarta justiça é que aqueles que são inconstantes buscam a verdadeira estabilidade, e aqueles que estão nas trevas desejam a luz, que é o Espírito Santo, e pedem sua ajuda com contrição e verdadeira humildade. Mas quanto a esse rei, servo da Mãe de Deus, e para quem agora se pede misericórdia, a justiça diz que já não tem tempo suficiente para expurgar dignamente, segundo o que a própria justiça exige, os pecados que cometeu contra ele. Misericórdia, nem mesmo seu corpo poderia sofrer o castigo merecido por aqueles pecados. No entanto, a misericórdia da Mãe de Deus o conquistou e alcançou aquele servo de sua misericórdia, que ouça o que fez e como pode corrigi-lo, se quiser ter compunção e se converter. E naquele instante, diz Santa Brígida, vi no céu uma casa de admirável beleza e magnitude, e na casa havia um púlpito, e no púlpito um livro.
e vi dois de pé diante do púlpito, que eram o anjo e o diabo, e um deles, que era o diabo, disse: Meu nome é Ai, eterno e maravilhoso. Assim, este anjo e eu estamos atrás de algo que desejamos muito, porque vemos que o Senhor mais poderoso pretende construir uma coisa sublime, e para isso trabalhamos, o anjo para a perfeição da coisa, e eu para sua destruição. Mas acontece que quando aquela coisa desejável, que é uma certa alma, chega às minhas mãos, tem tanto fervor e ardor que não posso tê-la, e quando chega às mãos do anjo, é tão frio escorregadio que instantaneamente escorrega de suas mãos. E enquanto eu olhava atentamente para o mesmo púlpito com toda a minha consideração mental, meu entendimento não era suficiente para entender como era, nem minha alma podia entender sua beleza, nem minha língua podia expressá-la. O aspecto do púlpito era como um raio de sol, que é colorido de vermelho e branco, e ouro resplandecente. A cor do ouro era como sol brilhante, o branco era puro como a neve, o vermelho era como uma rosa vermelha, e cada cor era vista na outra, pois quando olhei para a cor do ouro, vi vermelho e branco nela, quando ele olhou para o branco, viu nele as outras duas cores, e a mesma coisa aconteceu quando ele olhou para a cor vermelha, de modo que cada cor era vista na outra e, no entanto, cada uma era diferente da outra e existia por si mesma, mas no todo e em todos os lugares pareciam iguais. E quando olhei para cima, não conseguia entender a longitude ou latitude do púlpito, e olhando para baixo, não pude ver nem compreender a imensidão de sua profundidade, porque todas essas coisas eram incompreensíveis de serem consideradas. Vi então no mesmo púlpito uma coisa resplandecente como o ouro mais brilhante, que tinha forma de um livro, que estava aberto, e sua escrita não era feita com tinta, mas cada palavra do livro estava viva e falava por si mesma, como se alguém dissesse: faça isso ou aquilo, e ao ponto foi feito apenas pronunciando a palavra. Ninguém leu a escrita daquele livro, mas tudo o que esta escrita continha, foi visto no púlpito e naquelas cores. Diante daquele púlpito vi um rei que ainda vive no mundo, à esquerda do púlpito vi outro rei morto, que estava no inferno, e à direita do mesmo púlpito vi outro rei morto que estava no purgatório. O mencionado rei vivo estava sentado e coroado em um globo de cristal, e no globo pendia uma horrível espada de 3 pontas, que se aproximava do globo a cada momento, como o ponteiro dos minutos de um relógio se aproxima de seu sinal. À direita deste rei vivo estava um anjo, que tinha um vaso de ouro e um frasco, e à esquerda estava o demônio com pinças e martelo, e ambos discutiram sobre qual mão estaria mais próxima do globo de vidro, quando a espada o tocou e o quebrou. Então ouvi a voz horripilante daquele demônio, que disse: quanto tempo deve durar isso? Nós dois vamos atrás da mesma presa, mas não sabemos de quem será a vitória. E imediatamente a justiça divina me disse: as coisas que te são mostradas aqui não são corpóreas, mas espirituais, nem o anjo nem o diabo são corpóreos, mas assim se faz, porque não se pode compreender as coisas espirituais senão por semelhanças corpóreas. O rei vivo é representado para você em um globo de cristal, porque sua vida é como um cristal quebradiço e vai a ponto de acabar. A espada de 3 pontas é a morte, que, quando vem, faz 3 coisas: enfraquece o corpo, altera a consciência e mortifica todas as forças, separando a alma da carne como uma espada. O anjo e o demônio disputando o globo de cristal significa que ambos desejam possuir a alma do rei, que será concedida àquele cujo conselho ela mais obedecer. O anjo com um copo e um frasco significa que, assim como a criança descansa no seio da mãe, o anjo garante que a alma seja apresentada a Deus em um copo e descanse no seio da consolação eterna. O diabo com a tenaz e o martelo significa que o diabo atrai a alma para si com a tenaz do prazer ilícito, e o desfaz com o martelo, isto é, com a colaboração e a perpetração dos prazeres. O globo de vidro, ora muito quente, ora muito escorregadio e frio, significa a inconstância do rei, porque, tentado, pensa consigo mesmo. Assim,
Embora eu saiba que ofendo a Deus se executo o que pensei, no entanto, desta vez vou levar a cabo a minha ideia, porque por enquanto não posso retirar-me dela. E assim ele conscientemente peca contra seu Deus, e pecando conscientemente, ele acaba nas mãos do diabo. Então o rei volta a confessar, e pela segunda vez ele escapa das mãos do diabo, e cai no poder do anjo bom. Portanto, se este rei não desistir de sua inconstância, ele está em grande perigo, porque seu fundamento é fraco. No lado esquerdo do púlpito, vi outro rei morto, que havia sido condenado ao inferno. Ele estava vestido com vestes reais e estava sentado em um trono, mas ele estava morto, pálido e muito hediondo. Diante dele havia uma roda com 4 listras em sua extremidade, que se movia de acordo com o estado do rei, e cada linha subia ou descia, conforme o próprio rei queria, porque o movimento da roda era sua vontade. 3 dessas linhas continham algo escrito, mas na quarta não havia nada. À direita deste rei vi um anjo na forma de um homem muito bonito, e suas mãos estavam vazias, mas ele servia ao púlpito. E do lado esquerdo do mesmo rei, havia um demônio com cabeça de cachorro. Ele tinha uma barriga insaciável e um umbigo aberto, fervendo com veneno de todas as cores venenosas, e em cada pé ele tinha 3 grandes unhas. Então, uma pessoa tão bela como o sol, e admirável de se olhar por causa de seu brilho, me disse: esse rei que você vê é infeliz, e agora sua consciência será revelada a você, como a tinha no reino e em sua intenção quando ele faleceu. Mas que consciência ele tinha diante do reino, não é lícito para você saber. No entanto, você deve entender que diante de seus olhos não está sua alma, mas sua consciência, e visto que nem a alma nem o diabo são corpóreos, mas espirituais, por semelhanças corporais as tentações e torturas do diabo se manifestam a você. E imediatamente aquele rei morto começou a falar, não com a boca, mas com o cérebro, e disse assim: ó meus conselheiros, esta é a minha intenção, quero possuir e manter tudo o que está sujeito à coroa do meu reino, e também quero trabalhar, para que o que obtenho aumente não diminua. O que me importa é investigar o meio como ele foi obtido. Bastante para mim, se eu pudesse defender o que foi conquistado aumentado. Então o demônio disse em voz alta: já está perfurado de parte a parte, o que devo fazer agora? A justiça respondeu do livro que estava no púlpito e disse ao demônio: coloque o anzol no buraco e atraia-o para você. E quando a justiça profetizou estas palavras, o anzol foi colocado sobre ele, mas naquele momento o martelo da misericórdia veio diante do rei, com o qual o rei poderia ter quebrado o gancho. Pela segunda vez o rei falou e disse: ó meus conselheiros e favoritos, vocês me tomaram por senhor, e eu a vocês por conselheiros, e assim, digo-vos que há um homem no reino que é um traidor da minha honra e da minha vida, um maquinador contra o bem da pátria e um perseguidor da paz e do bem comum dos povos do reino. Se este homem for permitido e tolerado, a comunidade sofrerá, a discórdia prevalecerá e as calamidades internas aumentarão no reino. Tanto os eruditos como os iletrados, tanto os poderosos como os vulgares, acreditaram no que eu lhes disse, de modo que o homem a quem eu infame como traidor sofreu grande dano e vergonha, e foi condenado ao exílio. Mas minha consciência sabia bem a verdade do assunto, e que eu disse muito contra isso por ambição pelo reino e por medo de perdê-lo, para estender minha honra, e para que o reino fosse mais seguro para mim e para meus descendentes. E embora eu soubesse a verdade de como o reino foi adquirido e como aquele homem foi ferido, eu disse a mim mesmo: se eu o receber novamente em minha amizade e descobrir a verdade, todo dano e desgraça cairão sobre mim, e por isso resolvi morrer, em vez de dizer a verdade e distorcer minhas palavras e atos injustos. Então o demônio respondeu: ó juiz, eis como este rei me dá a língua. E a justiça divina disse: jogue-lhe um laço. E tendo feito isso, o demônio, assim que lançou o laço, pendurou diante do rei um ferro muito afiado, com o qual, se quisesse, poderia cortar o laço e destruí-lo. O rei falou novamente e disse:
Ó meus conselheiros, consultei sobre o estado do reino a eclesiásticos e pessoas sábias, que me disseram que se eu confiasse o reino a outras mãos, faria mal a muitos e seria um traidor da vida e da honra e violador da justiça e das leis, e ainda, para me sustentar no reino e defendê-lo dos ataques, acreditei, conforme minha ambição, seria conveniente arbitrar novos recursos, pois as velhas receitas tributárias não eram suficientes para governar e defender o reino de acordo com minhas ideias. Pensei, portanto, em impor várias novas contribuições e recursos fraudulentos em detrimento de muitos habitantes do reino, e mesmo de inocentes viajantes e traficantes. Nessas arbitrariedades resolvi perseverar até a morte, embora minha consciência me dissesse que tudo isso foi contra Deus, contra toda a justiça e contra a moralidade pública. Então o demônio disse em voz alta: ó juiz, suas duas mãos têm este rei dobrado sob meu copo de água. O que ele deve fazer? E a justiça respondeu do livro: derrame seu veneno sobre eles. E no momento em que o demônio derramou o veneno, um copo de bálsamo foi apresentado ao rei, com o qual o rei poderia muito bem ter acalmado esse veneno. Então o demônio gritou alto e disse: estou vendo uma coisa admirável que não consigo entender. Eu coloquei meu anzol no coração deste rei, e imediatamente um martelo foi fornecido para ele. Eu coloco meu laço em sua boca, e um ferro afiado é dado a ele, e eu derramei meu veneno em suas mãos, e um copo de bálsamo é apresentado a ele. E a justiça respondeu do livro que estava no púlpito, e disse: tudo tem seu tempo, e a misericórdia e a justiça se encontrarão. Depois disso a mãe de Deus me disse: venha, filha, olhe e ouça o que o bom Espírito sugere à alma e o que o mal. Pois todo homem recebe inspirações e visitas, ora do bom Espírito, ora do mal, e não há ninguém que, em vida, não tenha sido visitado por Deus. E instantaneamente reapareceu o mesmo rei morto, a cuja alma, enquanto viveu, o bom Espírito o inspirou assim: amigo, com todas as tuas forças estás obrigado a servir a Deus, porque ele te deu vida, consciência, entendimento, saúde e honra, e também sofre em seus pecados. A consciência do rei respondeu, falando por meio de uma imagem: é certo que sou obrigado a servir a Deus, por cujo poder fui criado e redimido, e por cuja misericórdia vivo e subsisto. Mas o espírito maligno sugeriu ao rei o contrário e disse: irmão, vou lhe dar um bom conselho. Faça como quem limpa a fruta, joga fora os restos ou cascas, e guarda o caroço e o mais útil para ele mesmo. Faça o mesmo. Deus é humilde e misericordioso, paciente e não precisa de ninguém dele. Então, os bens que facilmente lhe faltam, mas reserve para si o que for mais útil e apetitoso. Faça também o que lhe agrada em relação à carne, porque ela pode ser facilmente corrigida, e o que você não gosta de fazer, deixe-o e dê esmolas, porque com elas muitos podem ser consolados. E a má consciência do rei respondeu: este conselho é útil. Serei capaz de dar algo, que nem o menor dano me seguirá. E, no entanto, Deus considerará isso uma grande coisa. Então o anjo designado para guardar o rei falou e, por meio de inspirações, disse-lhe: amigo, pensa que és mortal e que morrerás em breve. Pense também que esta vida é curta, e Deus, o juiz justo e paciente, que examina todos os seus pensamentos, palavras e ações desde o momento em que você teve o uso da razão até o fim de sua vida, e que também julga todos os seus afetos e intenções e não deixa nada sem discutir. Aproveite, então, discretamente seu tempo e sua força. Dirija seus membros para o benefício de sua alma e viva modestamente sem seguir os desejos e apetites da carne, porque aqueles que vivem segundo a carne e segundo a sua vontade, não vão para a pátria de Deus. Mas imediatamente o espírito diabólico persuadiu o rei ao contrário com suas inspirações, e lhe disse: irmão, se você tem que prestar contas de todas as suas horas e momentos a Deus, quando você terá que aproveitar? Siga meu conselho, Deus é misericordioso e facilmente aplacado. Eu não o teria redimido,
se quisesse perdê-lo, e assim diz a Escritura, que pela contrição todos os pecados são perdoados. Faça como um homem astuto, que teve que pagar 20 libras de ouro a um credor, e não tendo meios para fazê-lo, consultou um amigo seu, que o aconselhou a pegar 20 libras de cobre e dourar com 1 libra de ouro, e assim pagar ao credor, e seguindo esse conselho, ele deu ao credor aquelas 20 libras de cobre banhado a ouro e economizou 19 libras de ouro. Faça o mesmo, invista 19 horas do seu tempo em seus deleites, prazeres, e com uma única hora você é suficiente para lamentar e passar a compunção. Antes e depois da confissão, faça corajosamente o que lhe agrada, pois como o cobre folheado a ouro parece ser todo ouro, assim os atos pecaminosos, que são designados por cobre, serão apagados se forem dourados pela contrição, e todas as suas obras brilharão como ouro. A má consciência do rei respondeu: este conselho me parece agradável, porque assim posso dispor de todo o meu tempo para meus prazeres. O anjo bom também falou com suas inspirações ao rei e disse-lhe: amigo, primeiro pensa com que bondade Deus te tirou do ventre estreito de tua mãe. Pensa, segundo, com quanta paciência Deus te permite viver, e pense, finalmente, quão amargamente Ele te redimiu da morte eterna. Mas o demônio inspirou o rei ao contrário e lhe disse: irmão, se Deus o tirou do ventre estreito de sua mãe para a largura do mundo, pense também que Ele o tirará do mundo novamente por meio de uma morte dura. E se Deus permite que você viva muito, pense também que nesta vida você tem muitos desconfortos e tribulações contra sua vontade. E se Deus o redimiu com sua morte dura, quem o obrigou a fazê-lo? Bem, você não pediu por isso. Então o rei, como se falasse em sua consciência, respondeu interiormente: verdade é o que você sugere, porque estou mais angustiado porque vou morrer, do que porque nasci do ventre de minha mãe. Também é mais doloroso para mim sofrer as adversidades do mundo e as contradições do meu gênio, do que qualquer outra coisa. Se me fosse dado uma escolha, eu preferiria viver no mundo sem tribulações e ter conforto, em vez de me separar do mundo, e também preferiria viver perpetuamente no mundo com felicidade mundana, antes que Jesus Cristo me redimisse com seu próprio sangue. Nem teria o desejo de ir para o céu se, segundo minha vontade, pudesse dispor do mundo na terra. Então ouvi uma voz sair do púlpito, que dizia: tira imediatamente do rei o copo de bálsamo, porque ele pecou contra Deus Pai. Deus Pai, que existe eternamente no Filho e no Espírito Santo, deu por meio de Moisés uma lei verdadeira e reta, e este rei estabeleceu uma lei contrária e perversa. Mas porque esse mesmo rei fez algo bom, embora não bem intencionado, ele tem permissão para possuir o reino enquanto viver, para que assim seja recompensado no mundo. A voz do púlpito falou uma segunda vez, e disse: tira o ferro afiado dos olhos do rei, porque ele pecou contra o Filho de Deus, porque este diz no Evangelho, que aquele que não teve misericórdia será julgado sem misericórdia. Este rei não quis ter misericórdia dos injustamente afligidos, nem corrigir seu erro, nem mesmo mudar sua vontade perversa. No entanto, por causa de algumas boas ações que ele fez, ele será recompensado por falar palavras de sabedoria e será considerado sábio por muitos. Ele falou a palavra de justiça pela terceira vez e disse: pegue o martelo daquele rei, porque ele pecou contra o Espírito Santo. O Espírito Santo perdoa os pecados de todos os que se arrependem, mas este rei decidiu perseverar até o fim em seu pecado. No entanto, porque ele fez algo de bom, conceda-lhe o que ele mais deseja neste mundo, que é sua própria esposa, de quem ele gosta muito, e assim ele pode ter um final tranquilo e feliz de acordo com o mundo. Ao aproximar-se a hora da morte do rei, o demônio disse em voz alta: o copo de bálsamo foi removido, por isso conterei suas mãos para que não faça boas obras. E imediatamente o rei foi privado de força e saúde. Imediatamente o demônio disse: o ferro afiado foi removido, portanto, lançarei meu laço sobre ele.
E imediatamente o rei foi privado de fala. No mesmo momento, a justiça disse ao anjo que havia sido designado como guardião do rei: investigue a roda, veja qual é a linha e leia o que está escrito nela. A quarta linha estava aberta, e não havia nada escrito nela, mas estava limpa. Então a justiça disse: já que esta alma amou o que está vazio, vá agora receber a recompensa com seu amante. E imediatamente a alma do rei foi separada do corpo. Assim saiu a alma. Então eu vi como o rei era imutável dos pés até a ponta do cabelo, e como ele parecia horrível, como um animal totalmente esfolado e corrompido. Seus olhos estavam saltados, a carne estava toda amontoada, e você podia ouvi-lo dizer: ai de mim! Que permaneci como o cachorrinho que nasce sem ver e busca os seios de sua mãe porque, por minha ingratidão, não vejo os seios de minha mãe. Ai de mim! Porque na minha cegueira vejo que nunca verei a Deus, pois minha consciência agora entende por que caí o que deveria ter e não fiz. Ai de mim, que pela providência de Deus eu nasci ao mundo e renasci no batismo, mas me esqueci de Deus e o abandonei, e como não queria beber o leite da doçura divina, sou agora mais um cão cego do que uma criança que vê e vive. Mas agora contra a minha vontade, mesmo sendo rei, sou obrigado a dizer a verdade. Como com 3 cordas fui amarrado e tive precisão para servir a Deus, e foi, pelo batismo, pelo casamento e pela coroa do reino. Mas a primeira eu desprezei, quando voltei minha afeição para as vaidades do mundo, a segunda eu não me importei, quando desejei a mulher de outro, e o terceiro eu desprezei, quando eu estava orgulhoso do poder terreno, e não pensava no poder celestial. Portanto, embora agora esteja cego, vejo em minha consciência que, porque desprezei o batismo, devo estar preso ao ódio do diabo, por causa do apetite desordenado de minha carne, devo sofrer o veneno do diabo, e por orgulho, devo ser amarrado aos pés do diabo. Então o demônio respondeu: irmão, é hora de eu falar e falar com obras. Venha a mim, não com amor, mas com ódio. Eu era o anjo mais bonito, e você é um homem mortal. O Deus mais poderoso me concedeu o livre-arbítrio, mas porque fiz mau uso disso, e quis mais odiar a Deus do que amá-lo, caí como quem tem a cabeça baixa e os pés levantados. Você, como todos os homens, foi criado após minha queda e obteve para mim o privilégio especial de ser redimido com o sangue do Filho de Deus, e eu não o fiz. Então, porque você desprezou o amor de Deus, vire sua cabeça para meus pés, e eu receberei seus pés em minha boca, e assim estaremos mutuamente unidos, como quando há 2, e um tem uma espada enfiada no coração de seu companheiro, e este enfiou uma faca nas entranhas daquele. Pica-me, pois, com a tua cólera, que te picarei com a minha malícia. E como eu tinha cabeça, isto é, inteligência para honrar a Deus se eu quisesse, e você tinha força para ir a Deus, e você não queria, minha cabeça terrível consumirá seus pés frios. Você será continuamente devorado, mas não será consumido, mas será renovado para continuar sofrendo mesmo. Vamos nos unir também com 3 cordas. A primeira corda deve unir seu umbigo ao meu, para que, quando eu respirar, você atraia meu veneno para você, e quando você respirar, eu atraia seu interior para mim. E assim é justo, porque você se amou mais do que ao seu Redentor, assim como eu me amei mais do que ao meu Criador. Com a segunda corda vamos unir sua cabeça e meus pés, e com a terceira minha cabeça e seus pés. Então vi o mesmo demônio, que tinha 3 pregos afiados em cada pé, e disse ao rei: irmão, porque você teve olhos para ver o caminho da vida e consciência para discernir o bem do mal, meus 2 pregos entrarão e trarão seus olhos, e o terceiro prego entrará em seu cérebro. Com isso você ficará tão cansado que estará completamente sob meus pés, porque foste criado para ser meu senhor, e eu a dor dos teus pés. Você também tinha 2 ouvidos para ouvir o caminho da vida e uma boca para falar o que era proveitoso para a alma, mas porque você desprezou ouvir e falar da salvação de sua alma, 2 pregos de um dos meus pés entrarão em seus ouvidos,
e o terceiro entrará em sua boca, e você será tão atormentado que tudo será amargo para você, porque antes, quando você ofendeu a Deus, tudo parecia doce para você. Dizendo isso, eles juntaram o ponto na forma indicada pela cabeça, pés e umbigo do rei com a cabeça, pés e umbigo do diabo, e unidos ambos. Desta forma, em um ponto eles desceram ao abismo. Então ouvi uma voz dizer: o quem tem agora o rei de todas as suas riquezas? Positivamente nada, mas o dano que eles fizeram. Qual é a sua honra? Nada além de vergonha. O que ele tem da ganância com que cobiçou o reino? Nada além de tristeza, pois ele foi ungido com óleo santo, e consagrado com palavras sagradas, e coroado com uma coroa real, para honrar as palavras e obras de Deus, defender o povo do Senhor, e também saber que ele foi sempre debaixo dos pés de Deus, e que este Senhor foi seu galardoador. Mas porque ele desprezou estar sob os pés de Deus, agora ele está sob os pés do diabo. Depois disso, a justiça falou do livro que estava no púlpito, e me disse: todas essas coisas que te foram manifestadas com tanto detalhe, acontecem diante de Deus em um único ponto. Mas porque você é corpóreo, é necessário que as inteligências espirituais se mostrem a você através de semelhanças corpóreas. Assim, pois, que orei, é o anjo e é o demônio te hayan parecido hablar-se mutuamente, no es outra cosa más que las inspiraciones e infusiones del espírito bueno y del malo hechas ao alma de orei, o por si mesma, o por seus consejeiros e amigos. O demônio clamando e dizendo: já está treinado, quando o rei disse que queria possuir tudo o que estava sujeito à coroa de qualquer forma que tivesse sido adquirido, sem cuidar da justiça. Deve-se entender que então o rei consciência foi perfurada com o ferro do diabo, o anzol foi lançado na alma do rei, quando a tentação do diabo prevaleceu tanto em sua alma, que até a morte ele quis permanecer em sua malícia. O martelo que ficou à disposição do rei depois do anzol, significa o tempo de contrição que foi dado ao próprio rei. Bem, se ele tivesse dito: eu pequei, não quero reter por mais tempo o que foi mal adquirido, e vou me corrigir de agora em diante, imediatamente o anzol da justiça teria sido esmagado com o martelo da contrição, e o rei teria chegado a um bom caminho e uma boa vida. O grito do diabo dizendo: agora o rei me dá a língua, e instantaneamente um laço foi colocado no rei, que não quis reparar a honra da pessoa que ele havia difamado. Deve ser entendido que todo aquele que conscientemente injuria e infame seu próximo para espalhar sua própria fama, ou governado por espíritos malignos, e deve ser preso com uma armadilha como um ladrão. O ferro afiado que foi apresentado ao rei após o laço significa o tempo que lhe foi dado para corrigir sua má vontade e praticar ações virtuosas. Pois quando com boa vontade o homem corrige seu pecado, tal vontade é como um ferro muito afiado, com o qual se corta o laço do diabo e se alcança o perdão dos pecados. Se o rei tivesse mudado sua vontade e feito justiça àquele homem insultado e desgraçado, o vínculo do demônio teria sido quebrado imediatamente, mas por ter afirmado sua vontade no propósito maligno, a justiça de Deus era que ele fosse mais obstinado. Você viu, em terceiro lugar, que o rei, pensando em lançar novas contribuições ao seu reino, derramou veneno em suas mãos, o que significa que as obras do rei eram dirigidas pelo espírito diabólico e por sugestões perversas. Porque assim como o veneno produz inquietação e calafrios no corpo, o rei estava igualmente agitado e inquieto com sugestões malignas e inquietações, investigando os meios de obter os bens alheios e o dinheiro dos passageiros, porque quando dormiam pensavam que o tinham na bolsa, quando acordavam o viam no poder do rei. O copo que veio depois do veneno significa o sangue de Jesus Cristo, com o qual todo enfermo é revivido. Se o rei tivesse banhado suas obras na consideração do sangue de Jesus Cristo e tivesse pedido a ajuda de Deus e dito: Senhor Deus que me criou e me redimiu, sei que por tua permissão subi ao reino e à coroa. Derrubar os inimigos que me atacam e pagar minhas dívidas, porque os recursos do reino não são suficientes,
eu teria facilitado para ele carregar seus fardos e trabalhos. Mas, por ter desejado o que é dos outros, querendo parecer justo, quando sabia que era injusto, o diabo voltou seu coração para ele e o persuadiu a agir contra as constituições da Igreja, promover guerras e fraudar os inocentes, até que do púlpito da Divina Majestade pediu justiça e imparcialidade contra ele. A roda que se movia de acordo com o estado do rei, significa a sua consciência, que, como uma roda, movia-se ora para a felicidade, ora para a tristeza. As 4 listras na roda significam as 4 diferenças de vontade que todo homem é obrigado a ter, a saber, perfeito, forte, reto é racionalismo. Vontade perfeita é amar a Deus e querer tê-lo acima de todas as coisas, e isso deve estar na primeira e principal linha. A segunda vontade é desejar o bem ao próximo e agir com ele como consigo mesmo por amor a Deus, e esta vontade deve ser forte, para que não seja quebrada pelo ódio ou ganância. A terceira vontade é querer abster-se dos desejos carnais e desejar as coisas eternas. Esta vontade deve ser reta, para que não procure agradar aos homens, mas a Deus. A quarta vontade não é querer possuir o mundo, mas de forma racional e apenas para o necessário. Girando a roda, apareceu na linha ascendente que o rei havia amado as delícias do mundo e desprezado o amor de Deus. Na segunda linha estava escrito que ele amava as honras e as pessoas do mundo. Na terceira linha estava escrito o amor que ele tinha desordenadamente pelos bens e riquezas do mundo. Na quarta não havia nada escrito, mas tudo estava claro, e nela o amor de Deus deveria estar escrito acima de todas as coisas. Consequentemente, o fato de esta quarta linha estar vazia significa a falta de amor e temor de Deus, porque pelo medo Deus é atraído à alma, e pelo amor Deus se fixa na alma boa. Pois mesmo que o homem em toda a sua vida nunca tenha amado a Deus, e quando ele estava prestes a morrer, ele dizia de todo o coração: meu Deus, eu sinto de todo o coração por ter pecado contra você, dê-me seu amor, e eu me emendarei para o futuro. Este homem com tal amor não iria para o inferno. Então, porque o rei não amou quem deveria ter, ele já tem a recompensa do seu mau amor. No lado direito da justiça, vi mais tarde aquele outro rei que estava no purgatório, que era como uma criança recém-nascida, que não pode se mexer e apenas levanta os olhos. No lado esquerdo do rei vi que havia um demônio, e ele tinha uma cabeça como um fole com um longo canhão, braços como 2 cobras, joelhos como um torno e pés como um longo gancho. À direita do rei estava um belíssimo anjo pronto para prestar assistência. Então ouvi uma voz dizendo: este rei agora aparece como sua alma estava disposta quando comparada ao corpo. Imediatamente o demônio disse em voz alta para o livro que estava no púlpito: aqui você vê algo maravilhoso. O anjo e eu esperávamos o nascimento desta criança, ele com sua pureza e eu com toda a minha impureza. Depois que a criança nasce, não para a carne, mas da carne para a eternidade, uma sujeira apareceu nele, que o anjo detestou. Não podia tocar a criança, mas eu, porque caiu em minhas mãos, eu a toco, mas não sei para onde vou levá-lo, porque meus olhos escuros não o veem por causa do brilho de uma certa claridade que sai de seu peito. Mas o anjo vê e sabe para onde levá-lo, mas não pode tocá-lo. Portanto, você que é apenas juiz, decida nossa disputa. Ele respondeu a palavra do livro que estava no púlpito e disse: você que está falando, diga por que a alma daquele rei caiu em suas mãos. E o diabo respondeu: tu, que és a própria justiça, disseste que ninguém entra no céu sem antes restituir o que injustamente lhe tiraram, e esta alma encontra-se toda manchada com o que foi injustamente adquirido, de tal forma que todas as suas veias, ossos, carne e sangue se sustentaram e cresceram com iguarias injustamente adquiridas. Você disse em segundo lugar, que não devem ser acumulados tesouros que a traça e a ferrugem destroem, mas aqueles que permanecem por toda a eternidade. Mas nesta alma estava vazio aquele lugar, onde devia estar escondido o tesouro celestial, e aquele lugar onde se alimentavam os vermes e os vermes estava cheio.
Você disse, em terceiro lugar, que o próximo deve ser amado por amor de Deus. Mas esta alma amava mais o seu corpo do que a Deus, e não se importava com o amor do próximo, porque, enquanto vivia na carne, tinha prazer em apoderar-se dos bens dos outros, e ferir o coração dos seus súditos, sem se importar com os danos dos outros, desde que tivesse em abundância de tudo. Também fazia o que gostava, mandava o que queria e não guardava patrimônio em nada. Essas são as principais causas, pois existem inúmeras outras. Ela enviou o que queria e de forma alguma manteve a equidade. Essas são as principais causas, pois existem inúmeras outras. Ela enviou o que queria e de forma alguma manteve a equidade. Essas são as principais causas, pois existem inúmeras outras. Então ele respondeu a palavra do livro da justiça, e disse ao anjo: ó tu, anjo da guarda da alma, que estás na luz e vês a luz, que direito ou poder tens para ajudar esta alma? E o anjo respondeu: ela tinha uma fé santa, e acreditava e esperava que todo o pecado fosse apagado pela contrição e confissão, e ele também temeu a você, que é o seu Deus, embora menos do que deveria. Bastes falou novamente do livro e disse: ó você, meu anjo, agora você pode alcançar a alma, e você, ó demônio, agora pode ver a luz da alma. Perguntem a vocês dois o que é que amou aquela alma, enquanto ela vivia no corpo e tinha todos os seus membros saudáveis. E ambos responderam, isto é, o anjo e o diabo. Ele amou o mundo e as riquezas. Então a justiça disse do livro, o que ele amava, quando me angustiava com o cansaço da morte. Ambos responderam, ele se amava, porque estava angustiado pela fraqueza da carne e pela aflição do coração, mais do que pela paixão de seu Redentor. E a justiça lhes disse novamente, descubram o que ela amou e pensou no último momento, quando ainda era a dona de sua consciência compreensão. E o anjo respondeu sozinho, essa alma pensou assim, ai de mim. Ele disse que sempre fui muito ousado contra meu Redentor. Eu gostaria de ter algum tempo para agradecer a Deus por seus benefícios. Mais do que a dor da minha carne, lamento ter pecado contra Deus, e mesmo que não chegasse ao céu, ainda assim desejaria servir ao meu Deus. E a justiça respondeu do livro, já que você, diabo, não pode ver a alma por causa da clareza de seu brilho, nem mesmo você, anjo, pode tocá-la por causa de sua sujeira, é justo que você, demônio, o purifique. E você, anjo, console-a, até que ela seja introduzida na claridade da glória. E você, alma, tem permissão para ver o anjo? Ato contínuo. O demônio disse à alma, já que você veio às minhas mãos cheia de iguarias e bens mal adquiridos, agora vou esvaziá-la com minha prensa. Então o demônio colocou o cérebro do rei entre os joelhos, semelhante a um torno, e pressionou com força ao longo e transversalmente, até que os cérebros ficassem tão finos quanto as folhas das árvores. Imediatamente o demônio disse novamente à alma, já que o lugar onde deveria haver virtudes está vazio, eu preencherei. Então ele colocou um canhão de fole na boca do rei, soprou forte e encheu tudo com um vento horrível, de modo que todas as veias e nervos do rei se romperam miseravelmente. Pela terceira vez o demônio disse à alma do rei, por não ter dó nem piedade de seus vassalos, que deveriam ser como seus filhos, meus braços te atormentarão mordendo-te. Depois dessas três dores, a da prensa, a do fole e a das cobras, como o diabo queria agravar essas mesmas dores e partir das primeiras, vi então que o anjo de Deus estendeu as mãos sobre as de o diabo para que não a oprimisse tanto quanto da primeira vez, e assim, cada vez que o anjo do Senhor estava atenuando essas dores. Depois de cada dor, a alma levanta os olhos para o anjo, sem dizer nada, embora indique em seu gesto que foi consolada por aquele anjo e logo seria libertada. Ele então me falou a palavra do púlpito, e me disse, tudo isso que foi tão minuciosamente manifestado a você, passa diante de Deus em um único momento, mas, porque você é corpóreo, todas essas coisas são mostradas a você por meio de semelhanças.
E embora este rei cobiçasse as honras do mundo e tomasse o que não lhe pertencia, no entanto, porque temia a Deus, e por temê-lo deixou de fazer algo que lhe agradava, esse mesmo medo atraiu para o amor de Deus. Portanto, você deve saber que os homens envolvidos em muitos males atingem a contrição antes da morte, e esta contrição pode ser tão perfeita que não só o pecado é perdoado, mas até a pena do purgatório, se morrerem nessa mesma contrição. Mas aquele rei não alcançou o amor de Deus até o último momento de sua vida, quando, com suas forças e conhecimentos falhando, ele obteve por minha graça uma inspiração divina, pela qual ele lamentou mais por não ter honrado a Deus do que por suas aflições e penalidades. E essa dor significava aquela luz, com a qual o diabo, deslumbrado, não sabia para onde levar a alma do rei, mas não disse que estava no escuro porque não tinha inteligência espiritual, mas sim que estava maravilhado ao ver naquela alma tanta claridade de luz e tanta sujeira. Mas o anjo bem sabia para onde teria levado a alma, mas não podia tocá-la antes que fosse purificada, como está escrito: ninguém verá a face de Deus se não for primeiro limpo. Ele continuou falando a palavra do púlpito para mim, e me disse: o que você viu? Que o anjo estendeu as mãos sobre as do diabo para que ele não agravasse os castigos, significa o poder do anjo sobre o do diabo, com cujo poder ele restringe sua malícia, porque isso ele não teria moderação ou restrição em punir, se não fosse restringido pelo poder de Deus. E assim, mesmo no inferno Deus usa misericórdia, porque aunque que los condenados no tendrán ni redención, ni perdón, ni consuelo, contudo, porque nos são castigados sim no segundo sus merecimentos y, como ex-justicia, resalta aqui la gran misericórdia de Deus, porque de outra maneira não tendria el demônio templança ni moderação em fazer dano. O fato de este rei lhe parecer um recém-nascido significa que quem deseja nascer das vaidades do mundo para a vida celestial deve ser inocente e, com a graça de Deus, crescer em virtudes até atingir a perfeição. E quando o rei ergueu os olhos para o anjo, significa que por meio de seu anjo da guarda recebeu consolo e alegria com esperança, porque esperava alcançar a vida eterna. Deste modo, as coisas espirituais são compreendidas por meio de semelhanças corpóreas, pois nem os anjos nem os demônios, sendo espíritos, têm tais membros, nem esse modo de falar, mas com essas semelhanças, sua malignidade ou sua bondade serão declaradas aos olhos do corpo. Ele então me falou da palavra do púlpito, e me disse: o púlpito que você viu significa a mesma divindade, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O fato de você não ter podido compreender a longitude, nem a latitude do púlpito, sua profundidade nem sua altura, significa que em Deus não se pode encontrar começo nem fim, pois Deus é sem princípio, e foi e será sem fim. E o fato de que cada cor das três cores acima mencionadas foi vista na outra, e ainda cada cor se distinguiu da outra, significa que Deus Pai existe eternamente no Filho e no Espírito Santo, o Filho no Pai e em o Espírito Santo, o Espírito Santo e o Espírito Santo em ambos, com uma natureza verdadeira e distinta na propriedade de pessoas. A cor que parecia sanguínea e vermelha significa o Filho, que, deixando a divindade ilesa, a cor branca significa o Espírito Santo, por quem é feita a absolvição dos pecados. A cor do ouro significa o Pai, que é o princípio e a perfeição de todas as coisas, não porque haja mais perfeição no Pai do que no Filho, nem porque o Pai está antes do Filho, mas para que entendais que não é o mesmo Pai que é o Filho, mas uma pessoa é o Pai, outra o Filho e outro o Espírito Santo, embora de uma natureza, e por isso te são mostradas três cores separadas e unidas, separadas, pela diferença das pessoas, e unidas, pela unidade da natureza. E como em cada cor viste as outras cores, e não pudeste ver uma cor sem outra, nem nas mesmas cores nada que seja antes ou depois, maior ou menor, da mesma forma na Trindade não há nada antes ou depois, maior ou menor, dividido ou confuso, mas uma única vontade, uma única eternidade, um único poder e uma única glória.
E embora o Filho proceda do Pai e o Espírito Santo de ambos, o Pai nunca existiu sem o Filho e sem o Espírito Santo, nem o Filho nem o Espírito Santo sem o Pai. A palavra falou mais comigo e me disse: o livro que foi visto no púlpito significa que a divindade tem uma justiça e uma sabedoria eternas, a qual nada pode ser acrescentado ou diminuído. Este é o livro da vida, que não é escrito como uma escrita que é e não foi, mas a escrita deste livro sempre é. Porque na divindade há o que é eterno, e a inteligência de todas as coisas presentes, passadas e futuras, sem nenhuma mudança ou alteração, e nada ali é invisível, porque tudo vê. Que a palavra, como se diz, falou por si mesma, significa que Deus é o Verbo eterno, de quem todas as palavras emanam e em quem todas as coisas são vivificadas e subsistem. E a mesma palavra falou visivelmente tratou com os homens, quando a palavra se fez carne. A Mãe de Deus fez você ter esta visão divina. E certamente é uma misericórdia prometida ao reino da Suécia, que seus habitantes ouçam palavras dos lábios de Deus. Mas não é culpa de Deus que poucos admitam ou acreditem nas palavras celestiais que o Senhor vos diz, mas culpa dos homens, que não querem sair da frieza de sua alma, pois nem mesmo as palavras do Evangelho foram cumpridas com os primeiros reis daquele tempo, mas chegará o tempo em que serão cumpridas. Porque Deus puniu o povo de Israel no deserto e não no Egito. Capítulo 8. Havia 3 classes de homens no povo de Israel, diz o Senhor a Santa Brígida. Alguns amavam a Deus e a Moisés, outros amavam a si mesmos mais do que a Deus, e esses outros não amavam a Deus ou a Moisés, mas apenas as coisas terrenas. Quando este povo estava no Egito, todos eram chamados filhos de Deus e filhos de Israel, mas nem todos serviam a Deus com o mesmo coração. Da mesma forma, quando foi a vontade de Deus tirar seu povo do Egito, alguns creram em Deus e em Moisés, mas outros se exasperaram contra Deus e contra Moisés, e por isso o Senhor manifestou sua grande misericórdia para com alguns e sua justiça para com os de coração endurecido. Mas talvez me diga por que o Senhor tirou o povo e não os puniu no Egito, quando ele sabia que o tempo da misericórdia ainda não havia chegado, nem a malícia dos homens atingiu seu auge. Ao que respondo que Deus escolheu o povo de Israel para instruí-los e testá-los no deserto, como crianças de escola que precisavam de um pedagogo para guiá-los com palavras e obras. E para que os discípulos fossem instruídos com maior perfeição, o deserto era mais conveniente que o Egito, para que não fossem perturbados pelos egípcios no ensino da justiça de Deus, nem fossem mal levantados entre os sinais de misericórdia que eles devem se esconder dos ingratos. Moisés também teve que ser provado como mestre do povo, para que, quem havia se manifestado a Deus, fosse igualmente conhecido por seus discípulos para que pudessem imitá-lo, e para que aquele que, com a ignorância do povo, fosse mais provado pelos sinais, se tornasse mais ilustre e mais conhecido de todos. Em verdade vos digo, mesmo sem Moisés o povo teria saído do Egito, e mesmo sem Moisés teria morrido. Mas por causa da bondade de Moisés o povo morreu com maior bondade e por causa do amor que Moisés tinha por Deus, o povo recebeu a mais sublime coroa. E isso não é surpreendente, pois na morte de todos Moisés sofreu pela compaixão que teve por eles. Deus, portanto, adiou sua promessa de testar o povo, e para que o Senhor fosse conhecido por seus sinais, por sua misericórdia e por sua paciência. Da mesma forma, muitos santos entraram nas terras dos infiéis por inspiração do Espírito Santo e não conseguiram o que queriam, mas, no entanto, por sua boa vontade, eles receberam uma coroa sublime, e por sua paciência e esta boa vontade, Deus apressou o tempo da misericórdia, e realizou mais rapidamente o novo caminho que aqueles empreendiam. Assim, os juízos de Deus devem ser sempre venerados e temidos. E muito cuidado deve ser tomado para que a vontade do homem seja contrária à de Deus. O Salvador manda dizer ao imperador da Alemanha que essas revelações foram dadas por ela e a Santa Brígida, e ele as elogia. Capítulo 9. Escreve,
Diz Jesus Cristo à sua esposa, em meu nome ao imperador as seguintes palavras: eu sou aquela luz que iluminou todas as coisas quando estavam cobertas de trevas. Eu sou também aquela luz, que sendo visível pela divindade, apareceu visível pela humanidade. Eu sou também aquela luz que pus no mundo como luz para que em ti se encontre maior luz do que em muitos outros, e para que, como príncipe, os conduzas a todos à piedade e à justiça. Portanto, eu me manifesto a você, a verdadeira luz, que o fez subir na cadeira imperial, porque isso era do meu agrado. Falo com uma mulher palavras de minha justiça e misericórdia. Receba, então, as palavras dos livros que esta mesma mulher escreveu ditando-as, medite sobre elas e faça com que minha justiça seja temida e minha misericórdia seja discretamente desejada. Você também deve saber, quem é o dono do império, que eu, Criador de todas as coisas, ditei uma regra para as freiras em homenagem a minha amada Mãe a Virgem, e a dei a esta mulher que lhe escreve. Leia tudo e medite com o sumo pontífice, para que esta regra ditada por meus próprios lábios, aquele que é meu vigário no mundo a aprove diante dos homens, assim como eu, Deus, aprovo diante de toda a corte celestial. Deus manda a Santa Brígida não ter medo de revelar essas revelações ao mundo, e nem se exaltar pelos elogios nem desanimar pelo desprezo que possam causar a ela. Capítulo 10. Vós que vedes as coisas espirituais, diz o Filho de Deus ao Santo, não vos caleis porque vos injuriam, nem faleis porque os homens vos louvam. Nem deveis temer porque as minhas palavras que vos revelei de modo divino serão subestimados, e não são cumpridos até o ponto. Pois quem me despreza é julgado pela justiça, e quem me obedece é recompensado pela misericórdia de duas maneiras. Primeiro, porque a pena do pecado é apagada do livro da justiça, e segundo, porque a recompensa é aumentada de acordo com a lei. Satisfação dos pecados. É assim, todas as minhas palavras são enviadas com a condição de que, se aqueles a quem são enviadas as ouvirem e acreditarem, e também as colocarem em prática, então minhas promessas serão cumpridas. Portanto, como Israel não quis seguir meus preceitos, eles saíram do caminho reto e curto e foram para outro ruim e áspero, ganharam o ódio de todos, e muitos foram para o inferno, e vários estão no céu. É o mesmo agora, porque o povo deste reino, a quem puni, não se tornou mais humilde ou mais obediente por causa do castigo, mas ao contrário, mais audacioso contra mim e mais contrário a mim. Depois disso, ouvi uma voz do Pai Eterno, dizendo: ó meu filho, que com a tua morte libertou a linhagem humana do inferno, levanta-te e defende-te, porque muitos homens e mulheres te excluíram de seus corações. Entre no seu reino com sabedoria como Salomão, ele arranca de suas dobradiças os altos portões com a fortaleza como Sansão, ponha cordas aos pés dos soldados, separe as mulheres com armas, e lance os poderosos diante do povo, para que nenhum inimigo seu escape, até que, com verdadeira humildade, aqueles que são obstinados contra você venham pedir misericórdia. O terrível julgamento e a terrível sentença proferida contra um rei que ainda estava vivo se manifesta a Santa Brígida, com outras coisas a serem consideradas. Não pare de ler. Capítulo 11. Ele falou com o Santo Deus Pai e lhe disse: ouça o que estou falando com você, e diga o que eu ordeno, não para sua honra ou reprovação, mas suporta com a mesma serenidade de espírito quem te louva como quem te insulta. Felizmente, que você não é movido a raiva pela censura, nem pelo elogio você se enfurece com orgulho. Pois digno de honra é aquele que eternamente está em si mesmo e foi, e por amor criou os anjos e os homens somente para que muitos participem de sua glória. Eu, então, sou agora o mesmo em poder e vontade que era quando meu Filho se fez carne, em quem sou e era, e ele em mim, e o Espírito Santo em ambos, e embora fosse uma coisa oculta e do mundo que ele era o Filho de Deus, muitos o sabiam. Portanto, você deve saber que é a justiça de Deus, que nunca teve um começo, nem o próprio Deus, que antes que eles vissem a Deus, a luz se manifestou aos anjos,
que não caíram porque ignoraram a lei e a justiça. Deus, mas porque não quiseram retê-lo e observá-lo. Eles sabiam que todos os que amavam a Deus veriam a Deus e permaneceriam com Ele para sempre, e que aqueles que odiavam a Deus seriam eternamente punidos e nunca o veriam em sua glória, e, no entanto, sua ambição e ganância preferiam odiar a Deus e o lugar onde seriam recompensados, em vez de amar o Senhor, para ter prazer perpétuo. A mesma justiça com respeito ao homem que havia com os anjos. O homem, então, deve primeiro amar a Deus e depois vê-lo, e assim, meu filho quis nascer por amor segundo a lei da justiça, para que através da humanidade fosse visível quem em sua divindade não podia ser visto. Também foi dado aos homens, bem como aos anjos, para que desejem as coisas celestiais e odeiem as coisas terrenas. É por isso que eu, Deus, visito muitos de muitas maneiras, embora minha divindade não seja vista, e em muitas partes da terra mostrei a muitas pessoas como o pecado de cada país pode ser corrigido e como a misericórdia deve ser obtida, antes mostrar o rigor da minha justiça naqueles lugares, mas os homens não atendem ou prestam atenção a nada disso. Também é justiça em Deus, que todos os que estão na terra, primeiro esperem com confiança pelas coisas que não veem, e creiam na Igreja de Deus e em seu santo Evangelho, ama também, acima de todas as coisas, a Deus, que tudo deu e até se entregou por eles à morte, para quem todos se regozijem com Ele para sempre. Portanto, eu, o mesmo Deus, falo com aqueles que são minha vontade, para que se saiba como os pecados devem ser corrigidos. Então vi que todos os seus eram como uma casa, na qual o juiz estava sentado em um trono, e a casa estava cheia de servos, cada um louvando o juiz com sua voz, mas sob o céu podia-se ver um reino, e imediatamente ressoou uma voz que, sendo ouvida por todos, disse: Vinde a juízo, vós dois, anjo e demônio. Você, anjo, que é o guardião do rei, e você, diabo, que é o governador do rei. E quando estas palavras terminaram, o anjo e o diabo estavam diante do rei. O anjo parecia uma pessoa triste, e o diabo, uma pessoa feliz. Então o juiz disse: Ó anjo, eu te designei como guardião do rei, quando ele se aliou a mim e confessou todos os pecados que havia cometido em sua juventude, para que você estivesse mais perto dele do que o diabo. Como é que agora você se afastou dele? E o anjo respondeu: Ó juiz, estou queimando no fogo do seu amor, com o qual o rei foi aquecido. Mas quando ele detestou e desprezou o que seus amigos lhe disseram, e se cansou de fazer o que você o aconselhou, então ele se retirou, como seu próprio prazer o atraiu, e se afastando de mim, ele se aproximou cada vez mais de seu inimigo. E o demônio respondeu: Ó juiz, eu mesmo sou frio, e você é calor e fogo divino. É assim como todo aquele que se aproxima de você se torna mais ardente por boas obras, assim o rei, aproximando-se de mim, tornou-se mais frio por seu amor e mais ardente por minhas obras. E o juiz disse: O rei foi persuadido a amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Porque você tira o homem de mim, a quem eu redimi com meu próprio sangue? O demônio respondeu: Agora é a minha vez de falar, e o anjo de ficar calado. Quando o rei se desviou de seu conselho e veio a mim, aconselhei-o a amar a si mesmo mais do que ao próximo, e não se preocupar com o benefício das almas, desde que tivesse a honra do mundo, nem prestar atenção que ele era necessitado ou recebeu engano, enquanto seus amigos nadavam em abundância. Então o juiz disse ao diabo: Quem quiser fugir de você pode fazê-lo, porque você não pode conter ninguém violentamente. Portanto, ainda enviarei ao rei vários amigos meus para avisá-lo do perigo em que se encontra. E o demônio respondeu: Justiça é que todo aquele que quiser me obedecer deve ser governado por mim, e, portanto, também enviarei meus conselheiros ao rei, e será visto a que conselho ele está mais inclinado. Então o juiz lhe disse: Vai,
Depois de alguns anos, viu o juiz Jesus Cristo novamente, mais descontente do que de costume e quase cheio de raiva, e ele disse ao anjo e ao diabo: diga qual de vocês dois ganhou. E o anjo respondeu: quando fui ao rei com inspirações divinas e seus amigos com palavras espirituais, imediatamente os mensageiros do diabo zumbiram nos ouvidos do rei, dizendo: você quer se privar de seus bens temporais e de sua honra e de almas e corpos, para que esses seus bajuladores, a quem você ama mais do que a si mesmo, não prosperem e sejam honrados. E consentindo o rei com essas ideias, ele respondeu às inspirações de seus amigos: basta para mim, que sou bastante muito sábio em termos de conselhos mesmo sem você. Afaste-se, então, cheio de rubor. E assim o rei, virando as costas e o rosto para o inimigo, expulsou seus amigos depois de infamá-los, enchendo-os de insultos e tornando-os objeto de ridículo para os amantes do mundo. Então o demônio disse em voz alta: ó juiz, agora é a minha vez de governar o rei e aconselhá-lo através de meus amigos. E o juiz respondeu: vai, e assim que te for permitido, aflige o rei, porque ele me provocou indignação contra si mesmo. 2 anos depois, o juiz apareceu novamente, acompanhado do anjo e do diabo, e este lhe disse: ó juiz, sentencia, porque proclamarei a justiça, porque você é a própria caridade e, portanto, não deve estar no coração onde a inveja e a raiva estão enraizadas. Você é a própria sabedoria e, portanto, não deve estar no coração daqueles que querem atacar a vida dos outros, contra sua propriedade e sua honra. Você também é a própria verdade e, portanto, não é para você morar com o homem que jurou traição. E como aquele rei cospe em você como cospe o que é abominável, permita-me incomodá-lo e oprimi-lo, para que em tudo fique sem força, porque ele considera meu conselho sábio e zomba do seu desejo, então, pagá-lo com esta recompensa, porque ele fez a minha vontade. Depois disso, o juiz eterno foi visto com uma mudança maravilhosa, e ele apareceu resplandecente como o sol e no mesmo sol foram lidas estas palavras: virtude, verdade e justiça. A virtude disse: eu criei tudo, sem que os méritos de ninguém o precedessem, e assim, sou digno de ser honrado por minha criatura e não desprezado. Também sou digno de louvor por meus amigos, e por minha caridade devo também ser honrado e temido por meus inimigos, porque os sofro com paciência, sem mérito por isso, antes, eles são dignos de condenação. Portanto, ó demônio, cabe a mim julgá-los todos de acordo com minha justiça, não de acordo com sua malícia. Imediatamente a verdade falou e disse: eu em minha divindade tirei a humanidade da Virgem, na qual falei e preguei às nações. Também enviei o Espírito Santo aos apóstolos, e ele falou em suas línguas, como no dia em que falo com quem quero por meio de inspirações espirituais. Saibam então, meus amigos, que eu mesmo, que sou a verdade, enviei minhas palavras a um rei, e ele as desprezou. Portanto, você, diabo, ouça agora, pois quero falar, para que se saiba se aquele rei obedeceu ao meu conselho ou às suas persuasões. Vou falar do conselho dado a esse rei, repetindo agora em poucas palavras o que disse antes com mais detalhes. Aquele rei foi aconselhado a guardar-se de todos os pecados proibidos pela Santa Igreja, observar jejuns moderados, ouvir e responder aos seus súditos, quando eles se queixavam, e estar pronto para administrar a justiça por amor de Deus e aos pobres que eles pedem, e se ele teve muita abstinência para que, por causa disso, o povo de seu reino e o governo da república não sofressem danos, nem incorressem em excessos, para que por causa deles não mais relutância em dar audiência a todos. O rei também foi aconselhado sobre como deveria servir a Deus e orar, e em que dias e horários deveria se libertar para minha glória e benefício de todo o seu reino. O rei também foi aconselhado sobre os dias em que deveria usar a coroa real para honrar a Deus, e que todos os seus negócios fossem tratados por homens que amam a verdade e amigos de Deus, e nunca pisam conscientemente a verdade ou a lei,
nem impõe-me impostos inusitados sobre seus povos, exceto para defender o reino e lutar contra os infiéis. O rei foi aconselhado a ter o número de servos e servos de acordo com a renda do tesouro em seu reino e tudo o que sobrava, ele dividia com os necessitados e com seus amigos. E ele foi aconselhado, por último, a admoestar os insolentes e tolos com sabedoria, com palavras e com amor, e corrigi-los com vigor, e amar aqueles que são prudentes e avançados no amor de Deus, defender os habitantes do reino, distribuir discretamente suas doações. Depois dessas palavras, o diabo respondeu ao juiz e disse: E eu, ao contrário, aconselhei o rei a cometer em segredo certos pecados que ele não ousava cometer abertamente. Convença-o também a ler por muito tempo muitas orações e salmos sem atenção ou devoção de coração, para que assim, alucinando sua consciência e lidando com esse destino, ele não ouça as queixas de ninguém nem faça a justiça aos feridos. Persuadir também o rei que, desprezando os homens bons de seu reino, ele deve elevar um homem acima de todos, exaltá-lo acima de todos os outros e amá-lo de todo o coração mais do que a si mesmo, que ele deve odiar até mesmo seu próprio filho, para cobrar exações sobre todas as cidades do seu reino, para matar vários homens e despojar as igrejas. Persuadiu ainda, fingindo ser justo, a permitir que cada um prejudique o outro, e a um certo grande príncipe de outro reino, meu irmão, obrigado por juramento, a vender-lhe algumas terras pertencentes à sua coroa, para incitar rebeliões e guerras, para que os bons e justos sejam afligidos, para que os ímpios se afundem no inferno, e para aqueles que devem se purificar no purgatório serem mais aflitos, também para que mulheres sejam estupradas, navios roubados no mar, desprezados os sacramentos da Igreja. Continuei com maior libertinagem a vida luxuriosa e livremente cumpri minha vontade. Assim, ó juiz, por esses atos já praticados pelo rei, e por muitas outras faltas, pode ser conhecido e comprovado, se ele obedeceu ao seu conselho ou ao meu. A justiça falou depois disso e disse: já que o rei abominava a virtude e desprezava a verdade, cabe a você aumentar algo de ruim de sua maldade, e eu devo, por justiça, diminuir algo de bom das graças que lhe dei. E o demônio respondeu: eu, ó juiz, aumentarei e multiplicarei meus dons ao rei, e antes de tudo incutirei nele uma certa preguiça, para que não considere em seu coração as obras divinas, nem pense nas feitos e exemplos de seus amigos. E a justiça respondeu: vou diminuir as inspirações do meu Espírito Santo, e vou tirar os bons pensamentos e lembranças que ele tinha antes. E o demônio respondeu: incutirei nele a audácia de pensar e cometer pecados mortais e veniais sem nenhum constrangimento ou vergonha. Então a justiça disse: diminuirei sua razão e bom senso, para que não distinga nem discuta o pagamento e a condenação dos pecados mortais ou veniais. O demônio respondeu: incutirei nele um certo temor, para que não ouse falar ou proceder na justiça contra os inimigos de Deus. A justiça disse: diminuirei sua prudência e sabedoria em suas ações, para que em suas palavras e ações pareça mais um tolo e um malandro do que um homem judicioso. Então o demônio disse: eu lhe enviarei ansiedades e angústias, porque você não prosperará conforme seu desejo. E a justiça disse: diminuirei as consolações espirituais que outrora tiveste em tuas orações e obras. O demônio respondeu: eu lhe darei astúcia para pensar, recursos engenhosos, para que envolva e engane aqueles que deseja perder. E a justiça disse: diminuirei sua compreensão a ponto de não se preocupar com sua própria honra e conforto. E o demônio respondeu: eu lhe darei tal arrogância mental, que ela até tem que se alegrar em sua ignomínia, em seu dano e no perigo de sua alma, desde que possa prosperar temporariamente como deseja. A justiça disse: reduzirei a premeditação e o consentimento que as pessoas judiciosas costumam ter em suas palavras e ações. Então o demônio respondeu: eu lhe darei um medo feminino ousado, impróprio e gestos de tal sorte, que ele parece mais um comediante do que um rei coroado.
E a justiça disse: aquele que se afasta de Deus é digno de ser julgado, porque deve ser desprezado por seus amigos, odiado por todo o seu povo e rejeitado pelos inimigos de Deus, porque abusou dos dons do amor divino, também como espiritual, como temporário. Novamente a verdade falou e disse: essas coisas que se manifestaram não são por causa dos méritos do rei, cuja alma ainda não foi julgada, embora seja no último ponto de seu chamado. Então eu vi que aquelas três coisas, virtude, verdade e justiça, eram idênticas ao juiz que estava falando antes, e então ouvi uma voz como um pregoeiro, que disse: vocês, todos os céus com todos os planetas, fiquem em silêncio, e todos vocês demônios que estão nas trevas, ouçam, todos vocês que estão nas trevas, ouçam que o Alto Imperador pretende ouvir os julgamentos sobre os príncipes da terra. E imediatamente aquelas coisas que eu vi não eram corpóreas, mas espirituais, e meus olhos espirituais se abriram para ouvir e ver. E então eu ouvi Abraão vir com todos os santos nascidos de sua geração, e todos os patriarcas e profetas vieram. Então vi os 4 evangelistas, cuja forma era semelhante aos 4 animais como são pintados no mundo, que, no entanto, pareciam vivos e não mortos. Imediatamente vi 12 assentos, e neles os 12 apóstolos, esperando o poder que viria. Mais tarde, Adão e Eva vieram com os mártires, confessores e outros santos descendentes deles, mas a pessoa de Jesus Cristo ainda não foi vista, nem sua bendita mãe, embora todos estivessem esperando que eles viessem. A terra e a água também foram vistas subindo aos céus, e todas as coisas que estavam neles se humilharam e se curvaram em reverência ao poder. Então vi um altar que estava no trono da majestade, e um cálice com vinho e água, e pão semelhante à hóstia que se oferece em nossos altares. E então eu ouvi que em uma igreja do mundo, um certo padre começou uma missa vestido com o traje sacerdotal, que depois de concluir tudo referente à missa, antes de chegar às palavras com que o pão foi abençoado, eu vi como se o sol e lua, as estrelas com todos os planetas, todos os céus com seus cursos e movimentos, vozes alternadas ressoavam com doce entonação, e todo canto e harmonia podiam ser ouvidos. Inúmeras classes de músicos também foram vistas, cujo som mais doce é impossível para o sentido entender ou explicar. Aqueles que estavam na luz olharam para o sacerdote e se curvaram diante do poder com honra e reverência, e os que estavam nas trevas, estavam assustados e com medo. Quando o padre pronunciou as palavras de Deus sobre o pão, pareceu-me que o mesmo pão estava no trono de majestade nas 3 figuras, permanecendo, porém, nas mãos do padre. E este mesmo pão tornou-se um cordeiro vivo, no qual apareceu o rosto de um homem, e por dentro e por fora do cordeiro e do rosto foi vista uma chama ardente. Fixei os olhos com atenção e, olhando para o rosto, vi nele o cordeiro, e olhando para o cordeiro, ela viu nele o mesmo rosto, e a Virgem estava sentada com o cordeiro coroado, e todos os anjos os serviram, que estavam em uma multidão tão grande quanto os átomos do sol, e do cordeiro veio um brilho maravilhoso. Parecia-me que o mesmo pão estava no assento da majestade em todas as 3 figuras, mas permanecendo nas mãos do Padre. E este mesmo pão tornou-se um cordeiro vivo, no qual apareceu o rosto de um homem, e por dentro e por fora do cordeiro e do rosto foi vista uma chama ardente. Fixei os olhos com atenção e, olhando para o rosto, vi nele o cordeiro, e olhando para o cordeiro, ela viu nele o mesmo rosto, e a Virgem estava sentada com o cordeiro coroado, e todos os anjos os serviram, que estavam em uma multidão tão grande quanto os átomos do sol, e do cordeiro veio um brilho maravilhoso. Parecia-me que o mesmo pão estava no assento da majestade em todas as 3 figuras, mas permanecendo nas mãos do Padre. E este mesmo pão tornou-se um cordeiro vivo, no qual apareceu o rosto de um homem, e por dentro e por fora do cordeiro e do rosto foi vista uma chama ardente. Fixei os olhos com atenção e, olhando para o rosto, vi nele o cordeiro, e olhando para o cordeiro, ela viu nele o mesmo rosto,
e a Virgem estava sentada com o Cordeiro coroado, e todos os anjos o serviram, que estavam em uma multidão tão grande quanto os átomos do Sol, e do Cordeiro veio um brilho maravilhoso. E dentro e fora do Cordeiro e do rosto foi vista uma chama ardente. Fixei os olhos com atenção e, olhando para o rosto, vi nele o Cordeiro, e olhando para o Cordeiro, ela viu nele o mesmo rosto, a Virgem estava sentada com o Cordeiro coroado, e todos os anjos o serviram, que estavam em uma multidão tão grande quanto os átomos do Sol, e do Cordeiro veio um brilho maravilhoso. E dentro e fora do Cordeiro e do rosto foi vista uma chama ardente. Fixei os olhos com atenção e, olhando para o rosto, vi nele o Cordeiro, e olhando para o Cordeiro, ela viu nele o mesmo rosto, e a Virgem estava sentada com o Cordeiro coroado, e todos os anjos o serviram, que estavam em uma multidão tão grande quanto os átomos do Sol, e do Cordeiro veio um brilho maravilhoso. A multidão de almas santas também era tão grande que minha visão não podia abranger sua longitude, sua latitude ou sua profundidade, também vi muitos tronos vazios, que ainda não foram preenchidos para a honra de Deus. Então ouvi uma voz vindo da terra e vindo de infinitos milhares de seres que clamaram e disseram: Ó Senhor Deus, justo juiz, julgue nossos reis e príncipes, veja o derramamento de nosso sangue, e angústia e lágrimas de nossas mulheres e filhos. Veja nossa fome e infortúnio, nossas feridas e nosso cativeiro, veja o incêndio de nossas casas, a violência e a indignação das donzelas e mulheres. Olhe para o desprezo das igrejas e de todo o clero, e veja as promessas enganosas de príncipes e reis, as traições e os impostos que eles exigem com raiva e violência. Infinitos milhares de espíritos clamaram depois do inferno e disseram: Ó juiz, sabemos que você é o Criador de todas as coisas. Julgue, então, os senhores a quem servimos na terra, porque eles nos mergulharam mais fundo no inferno. E embora lhe desejemos o mal, no entanto, a justiça nos obriga a dizer a verdade. Aqueles nossos senhores temporais nos amaram sem o amor de Deus, porque não cuidaram de nossas almas mais do que dos cães, e para eles era indiferente se te amávamos ou não, que és Deus o Criador de todas as coisas, e eles só queriam ser amados e servidos por nós. Eles são, portanto, indignos do céu, porque não cuidam de você, e dignos do inferno, porque nos perderam, a menos que sua graça os ajude e, consequentemente, gostaríamos de sofrer ainda mais do que sofremos. Imediatamente os que estavam no purgatório, falando por semelhanças, disseram: Ó juiz, merecemos ser mandados ao purgatório pela contrição e boa vontade que tivemos no final da vida, e, portanto, reclamamos dos senhores que ainda vivem na terra, porque eles deveriam ter nos dirigido e advertido com palavras e correções, e nos ensinado com conselhos e exemplos saudáveis. Antes, eles nos impeliram e nos provocaram a más ações e pecados, e assim, por causa deles, nossa tristeza agora é mais séria, sua duração mais longa, e a aflição e a ignomínia maiores. Abraão então falou com todos os patriarcas, e disse: Ó Senhor, o que mais desejamos era que teu filho nascesse de nossa descendência, que agora é desprezada pelos príncipes da terra, por isso pedimos justiça contra eles, porque não esperam a tua misericórdia nem temem o teu julgamento. Então os profetas falaram e disseram: Profetizamos a vinda do Filho de Deus, e dissemos que era necessário que o povo nascesse de uma virgem, entregue, aprisionado, acoitado, coroado de espinhos e finalmente morrendo numa cruz, para que o céu e pecado será apagado. E como já se cumpriu o que dissemos, pedimos justiça contra os príncipes da terra que desprezam teu filho, que por amor morreu por eles. Os evangelistas então também disseram: Nós somos testemunhas de que seu filho cumpriu em si mesmo tudo o que foi anunciado. Os apóstolos também disseram: Nós somos juízes, portanto, nos corresponde sentenciar de acordo com a verdade, e assim,
Aqueles que desprezam o corpo de Deus e seus mandamentos, nós os condenamos à perdição eterna. Depois disso, a virgem que estava sentada com o cordeiro disse: Ó Dulcíssimo Senhor, tem piedade deles. Ao que o juiz respondeu: Não é justo negar-lhe nada, porque aqueles que param de pecar e fazem uma penitência digna, encontrarão misericórdia e eu retirarei meu julgamento deles. Imediatamente vi que aquele rosto que se via no cordeiro falou ao rei e disse-lhe: Fiz-te uma grande misericórdia, porque te mostrei a minha vontade, como devias dirigir-te no teu governo, e como governarias. Assim mesmo com justiça e prudência. Também te acariciei como uma mãe, com doces palavras de amor, e como um pai piedoso te assustei com advertências. Mas, obedecendo ao diabo, você me jogou para longe de você, como a mãe que joga fora o filho abortado, a quem ela não se digna tocar, nem aproximar de seu coração ou de seus seios. Portanto, todo o bem que foi prometido a você será tirado de você e será dado ao seu descendente. Então a virgem que estava sentada com o cordeiro falou-me e disse-me: Quero mostrar-te como te foi dada a inteligência destas visões espirituais. Os santos de Deus receberam o Espírito Santo de diferentes maneiras. Alguns sabiam de antemão o tempo em que as coisas que lhes eram mostradas aconteceriam, assim como os profetas. Outros santos sabiam em espírito o que deviam responder às pessoas que os procuravam, quando lhes perguntavam alguma coisa. Esses outros sabiam se aqueles que viviam longe deles estavam vivos ou mortos, e esses outros santos também sabiam o resultado e o fim que qualquer guerra poderia ter, antes que os combatentes nela entrassem. Mas não te é lícito saber coisa alguma, a não ser ouvir e ver as coisas espirituais, escrever o que vês e dizê-lo às pessoas a quem fores enviado. Nem é permitido a você saber se eles estão vivos ou mortos para quem você é ordenado a escrever, nem se obedecerão ou não aos conselhos que lhes escreves, ou à visão espiritual que por causa deles te é manifestada. Mas embora aquele rei tenha desprezado minhas palavras, outro virá que as receberá com honra e reverência, e as usará para a sua salvação. A Santíssima Virgem revela 3 tipos de vícios pelos quais Deus afligiu grandemente um certo reino, e como eles devem ser reparados. Capítulo 12. Por 3 pecados vem o castigo do reino, diz a Mãe de Deus a Santa Brígida: por orgulho, por incontinência e por ganância. E assim, Deus pode aplacar-se com 3 coisas, para que o tempo de punição seja encurtado. A primeira é que todos tenham verdadeira humildade em seus vestidos, que não devem ser muito compridos ao estilo das mulheres, nem muito curtos como os dos bobos, nem muito caros, vãos e inúteis, que tenham que abrir ou rasgar, porque tudo isso desagrada a Deus. Os corpos também devem ser tão honestos que nem por ostentação pareçam mais volumosos do que Deus os criou, nem mais curtos ou mais finos por meio de ligaduras ou laços e outros artifícios, mas tudo é para o benefício e honra de Deus. As mulheres também devem deixar para trás os vestidos ostensivos que adotaram por orgulho e vanglória, porque o diabo sugeriu novos abusos e adornos indecentes às mulheres que desprezam os costumes antigos e louváveis de seu país. Todo o seu corpo, para incitar a luxúria e irritar Deus. A segunda coisa é que eles dão esmolas com um espírito alegre. A terceira coisa é que cada pároco das paróquias uma vez por mês durante um ano inteiro celebre a missa da Santíssima Trindade, a qual devem assistir todos os seus paroquianos confessos e contritos, e nesse dia devem jejuar, rezando e pedindo com fervor que seus pecados sejam perdoados e que a ira de Deus seja aplacada. Também os bispos durante este tempo devem fazer todos os meses, sozinhos ou por outros, procissões solenes em suas igrejas catedrais, celebrando também a missa da Santíssima Trindade,